Bueno, então eu sou Vitória Jardim, vice-presidente do IEL. Hoje estou recebendo aqui o Camilo Bórnia e a Mari Pimentel para falar da volta às aulas na pandemia, que eu acho que é um assunto que já merecia ter tido muita atenção e agora está super em voga. Eu tinha feito o convite para eles antes, mas enfim, tá todo esse debate aí para ver se volta ou não volta dia 5, né? Vou ler brevemente aqui os currículos, a mini bio de vocês, só para todo mundo tomar conhecimento, e aí a gente segue. Então, o Camilo é empresário, mestre e doutor em administração de empresas e candidato a prefeito da cidade de Canoas. A Mari é formada em administração de empresas, mestre em finanças pela URGS, candidata a vereadora aqui de Porto Alegre, e mãe do Luigi e da Lara, desculpa. Bueno, gente, convidei vocês dois porque eu acho que os dois têm batido muito nessa pauta, né? A gente deu sorte de o pessoal estar comentando bastante agora. Então, queria ver o que vocês estão achando desse debate aí, volta às aulas na pandemia, volta, não volta, tem que voltar, não tem que, e como é que vocês estão sentindo isso aí? Mário, se quiser começar. Bom, então, eu agradeço a oportunidade, Vitória, e me sinto honrada por estar conseguindo falando contigo aí, no pessoal do IEL. Tenho certeza que nós temos aí uma audiência muito qualificada. E agradeço também a parceria aí do Camilo estar dividindo esse debate comigo. E eu acho que, como eu estava hoje comentando, a volta às aulas, ela acabou entrando num processo em Porto Alegre, e eu acho que no Brasil, mas em Porto Alegre principalmente, que a gente está bem atrasado comparado a outras regiões do Brasil, que ficou politizada em cima de alguns mitos, algumas não verdades, e que desde maio eu estou tentando trazer conteúdo, mostrando como realmente a volta às aulas não impacta as crianças, como outros países fizeram de maneira assertiva, e essa dificuldade de entender a importância de a gente lidar com a volta às aulas, até como a importância da liberdade, de inspirar a liberdade para os nossos filhos, e a responsabilidade para eles também. A gente infantilizou as crianças, na verdade a gente colocou elas dentro de casa, sem deixar elas saírem, sem deixar elas saberem lidar com, daqui a pouco, com protocolos ou diferenças, mas a gente infantilizou elas de todas as idades, porque a gente julgou que elas não seriam capazes de fazer, e a gente tirou a liberdade delas de estarem circulando, de estarem vivendo, de estarem aprendendo. Então, eu acho que hoje, essa luta que eu fui puxando junto, aqui principalmente em Porto Alegre, se deve também à importância que eu dou de valorizar a liberdade dos meus filhos, do Luiz e da Lara, e como nós, pais e mães, temos como prezar, como nossos filhos precisam ser livres, precisam aprender a ter responsabilidade, mas precisam ter também o direito de ser livres. Então, a volta às aulas, eu acho que também é algo que a gente tem que bater muito e ressaltar para as crianças e para os jovens que eles pagaram uma conta que não era deles. E a gente precisa assumir essa responsabilidade. Foi tarde, nós vamos abrir agora, mas eu acho que trabalhando com essa audiência tão qualificada aqui no Instituto de Liberdade, eu acho que essa é a grande questão, eu como mãe, e por isso que eu me mobilizei tanto, e principalmente eu, pessoalmente, porque foi quando eu vi que a liberdade dos meus filhos estava em jogo, deles estarem tendo uma educação, e estarem indo para a escola, e como aquilo lá não fazia sentido pelo sentido da saúde, e eu fui tanto em luta. Então, acho que seria essa uma grande questão que hoje eu coloco, e que hoje eu estou feliz de ver que a gente está voltará a ter aulas na próxima semana. Legal. Como é que tá aí em Canoas, Camilo? Antes de mais nada, agradeço o convite, Vitória. Muito legal estar conversando contigo aqui, com a audiência do Instituto Liberdade. Um dos institutos, né, que carrega uma bandeira que ainda é inacreditável que o Brasil ainda esteja muito longe, né, dos ideais aí da liberdade, que são efetivamente a única forma, do ponto de vista utilitário, né, para que as pessoas possam crescer, e a única, do ponto de vista moral, né, aceitável, porque afinal de contas, quando a gente atua sobre liberdade, a gente está necessariamente, né, respeitando as pessoas e fazendo as coisas de forma voluntária,
né? E não tem nada mais ético, né, do que isso. Então, é impressionante que a gente precise de um instituto, né, para poder, né, botar a liberdade no seu devido lugar. Não desmerecendo o instituto, não. Vocês fazem um brilhante trabalho justamente porque aqui no Brasil a gente, né, ou melhor dizendo, no mundo inteiro, de certa forma, sempre há quem questione, né, a liberdade. Mas, enfim, vamos à vaca fria aqui, que é o assunto. Eu tenho tratado esse assunto, aliás, desde o início, na verdade, na pandemia, quando começou o isolamento horizontal, lockdown. Lá no início, eu me manifestei, tomei pau até não querer mais, né, pela insanidade que era esses decretos que simplesmente tolhiram a liberdade de ir e vir das pessoas, a liberdade ao trabalho. Isso não quer dizer, contudo, que eu ignore, né, os riscos existentes, mas a gente entrou numa celeuma, né, enlouquecedora, que fez com que a gente se aprisionasse em casa e condenasse muita gente a simplesmente ficar sem a sua fonte de renda e deixamos essas pessoas à mercê de uma esmola estatal, né, que é uma ilusão. Na verdade, para quem, né, tem o seu salário fixo, para quem tem a estabilidade, aí era um mundo de Alice, né, era possível fazer isso, e aqueles, infelizmente, que ficaram lá com a bolsa de 600 pila, né, do governo, eles acabaram tendo, de um jeito ou outro, eles tinham que trabalhar, porque com 600 reais, né, é muito difícil viver. E no esteio disso, as crianças acabaram sendo enclausuradas, né? Infelizmente, a gente tem no Brasil um mercado educacional onde 90% das vagas são estatais, então o peso, né, do serviço público, tanto federal, municipal, quanto estadual, em todos os níveis, é muito pesado. O poder político deles é bastante forte, né, e predominou essa retórica do risco. Não podemos colocar as crianças, né, num ambiente onde elas podem, daqui a pouco, contrair alguma doença e morrerem, enfim. Então, eu tenho tomado muito pau de gente dizendo, olha, enquanto não tiver vacina, não tem aula. Puxa, nós vamos condenar se não tiver vacina até o final do ano que vem. E aí o grande ponto que eu coloco, né, que eu acho que é o ponto do debate, é que a gente acabou escapando, né, fugindo de uma discussão racional. A gente passou a ter uma discussão completamente emotiva. E quando eu digo a razão, a gente tem que ir para os números. Vamos lá. Qual é o risco de morte de um menor de 19 anos por Covid-19? Inferior a 0,001%. Se as pessoas, né, tivessem esse mesmo cuidado para tudo na sua vida, elas não iam andar de carro numa velocidade superior a 40 por hora, né? As crianças jamais iam sair para a rua sem capacete. Eu tenho três filhas, uma de 11, uma de 4 e uma de 1 ano e meio. Elas tem um galo na cabeça, cai de boca. Eu ia ser um neurótico, porque a probabilidade delas caírem em casa e quebrarem os dentes, né, ou daqui a pouco eu andar na rua, um carro passar por cima de uma pedra e voar uma pedra na minha frente, talvez é maior, tá, do que 0,001%. Então, estou ignorando o risco? Claro que não. Eu acho que tem o problema dos professores, que é o grande ponto que eles argumentam. Não, as crianças tudo bem. E nós, profissionais? Ora, mas os professores, eles estão indo no supermercado, eles estão indo no shopping, eles estão saindo, eles estão fazendo... Os outros profissionais todos voltaram. Então, vamos lá. Todo mundo adora dizer que a educação é a coisa mais importante de todas, que um país começa pela educação, que o futuro das crianças depende da educação. Só que agora parece que esqueceram disso, né? E a gente vai manter todas as crianças em casa. E eu não falo nem pelas minhas filhas ou pelos filhos da Mariana, que certamente gozam de uma estrutura familiar, né, e estão provavelmente matriculados numa excelente escola. A minha filha de 11 anos está tendo aula à distância. Né, de um jeito ou outro, ela está recebendo conteúdo e tudo mais. Agora, as escolas públicas, onde as crianças não estão tendo aula, elas estão simplesmente marginalizadas do processo de escolarização. E a gente sabe que as pessoas mais carentes,
elas têm a sua entrada no mercado de trabalho, elas são incentivadas a ir para o mercado de trabalho por circunstâncias da sua condição econômica. Elas não vão poder ficar um ano, não vão poder adiar a entrada no mercado de trabalho um ano, porque a escola atrasou um ano. Não, o que vai acontecer com essas crianças, tendo o ano perdido, é que elas terão um ano a menos de escolarização. E a gente sabe que, estatisticamente, existe uma correlação direta entre nível salarial no futuro e o background educacional. Então, nós estamos condenando os mais pobres a ficarem mais pobres. Este é um efeito prático que a gente está tendo. Fora os efeitos de curto prazo. A gente está cheio de especialistas aí dizendo que tem crianças já com problema psicológico, problemas de aprendizagem, crianças que estavam começando a ler e a escrever e daqui a pouco tiveram freadas esse desenvolvimento natural. Crianças com problemas sérios de relacionamento, né, que precisavam do convívio e agora estão em casa. Tem aumento de casos, por exemplo, de maus tratos, né, a crianças. Enfim, existe uma série de efeitos colaterais, porque, gostando ou não, a nossa sociedade foi estruturada em cima da ideia que as crianças vão para a escola. Então, a vida das pessoas estão moldadas em cima disso. O pai e mãe conta com o filho indo para a escola para poder organizar a sua vida profissional e a sua vida comum. As pessoas projetam, inclusive, as casas ou como vão morar em cima da realidade das crianças terem escola, do pai trabalhar fora. Hoje eu tenho falado com gente do setor imobiliário, tem muita gente procurando casa, principalmente as mais abastadas, óbvio, dada a nova realidade, porque viram que a casa ficou pequena, né, porque elas não estavam contando com isso. Sim. Então, mudou absolutamente tudo. Mas e o mais pobre? Como é que faz o mais pobre? O mais pobre se ferra. Então, a gente fica nessa discussão que beira o corporativismo, infelizmente. Muitos, né, são seduzidos por uma pauta bastante emotiva. Eu não estou dizendo que todos são corporativistas. Tem muita gente que não é corporativista, né, mas acabou comprando a pauta, porque o corporativista não vai dizer o seguinte: nós não queremos trabalhar. Ele vai dizer o seguinte: não, nós temos que cuidar da saúde, da nossa saúde, dos profissionais, as escolas públicas não têm condições, e eu acho que realmente tem muitas escolas públicas que têm péssimas condições. Mas é muito fácil deixar para um prefeito, para um governador, para um governante, para um gestor público, deixar todo mundo em casa, ao invés de cobrar dele ações pontuais para que as atividades escolares possam retomar ao normal. Vai dar mais trabalho? Óbvio que vai dar mais trabalho. Mas vamos lá, as escolas ficaram meses fechadas, gastaram muito menos em sabão, em material de limpeza, né, em energia elétrica, né? Enfim, acho que a conta acaba se equilibrando aí. Né? Acho que é necessário fazer um investimento, sim, para que o retorno seja seguro, mas a gente precisa parar com essa, né, e fazer com que as crianças voltem, porque, afinal de contas, poxa, até tem tudo aberto, é só ir no shopping para ver o que está acontecendo. E aí as crianças estão em casa. Tá? Ou estão correndo no shopping, né? Esse é o ponto. Legal. Não, eu costumo brincar que as medidas e os decretos são uma grande invenção, uma grande hipocrisia, né, para fazer com que a classe média alta se sinta segura, porque é a única lógica que eu vejo nisso, porque de resto não tem, né? Bueno, tu tocou em vários pontos que eu ia... Vai, Mari. Complementando aqui, eu vou trazer um caso de Porto Alegre. Não sei se está acontecendo a mesma coisa com o Camilo, mas, então, em cima dos decretos e toda essa parte, nesse excesso de regulamentação, o governo do estado criou uma organização que seria assim o COI, que é o Centro de Operações Especiais. E o que aconteceu em Porto Alegre é que a prefeitura falou: olha, gente, a gente não tem como organizar esse COI, então a gente não tem como fiscalizar, ou seja, ele passou a bola para pais e mães e para diretores de escola se organizarem. Gente, aqui virou tá todo mundo embaranado, porque os pais e as mães não estão acostumados, principalmente da rede municipal, a fiscalizar nada, a não participar. E eles esperavam isso por parte da prefeitura, e a prefeitura disse: olha, nós não temos como fazer isso, numa maneira, tamanho, no número de escolas. Então, como tu falou, às vezes a gente acaba infantilizando
pais e mães na sua atuação na escola, ou tirando eles de participarem na escola ou exigirem informações, estarem lá cobrando, e a gente acaba esperando sempre tudo da prefeitura, do governo, protocolos, decretos, e numa coisa que a gente espera pelo papel, em vez de realmente estar lá, se importar, né, realmente dizer quem eu concordo, não concordo. Então, é em linha disso que aqui hoje em Porto Alegre o grande debate que está acontecendo, que até se envolveu o Ministério Público e tudo mais, está sendo pela essa discrepância da Prefeitura e do Estado, e como existe uma segurança artificial em cima de um COI, que nada mais é que os pais e as mães indo para as escolas, conversando com os diretores, e essa conversa entre a comunidade escolar de cada comunidade escolar, e não dependendo da prefeitura. Então, eu digo isso mais porque, realmente, que a gente falou, a gente tem uma síndrome de acreditar em decretos, protocolos, e uma série de coisas que vêm colocadas lá de cima e não agir ativamente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre agora começar a ver como algo importante dos pais e das mães participarem da educação também e da comunidade escolar, e não só esperar que venha, né, da prefeitura essa organização. Até porque, pelo que eu vi agora, o protocolo da prefeitura ficou bem amplo, né? Então, cabe muito também a cada um decidir como proceder, né? Cada escola, cada conselho de pais, enfim. Não sei se vocês têm algum case de sucesso aí de protocolos e de retomada de volta às aulas em alguns outros países para trazer para nós. Vai falar? Pode falar, Mari. Não, pode falar. Não, então, eu acho que a cada situação a gente está vendo, existem vários cases, e de acordo com cada uma das realidades, né? Mas o que a gente tem visto mais é principalmente desse retorno gradual, e a gente tem principalmente trabalhar em clusters, assim, né? De entender que quando acontece alguma situação, tende a ser pontual em alguma escola, e isso é fácil, de maneira fácil lidada. Então, em nenhuma escola, em nenhum país, foi algum problema que ficou assim, foi uma cidade inteira. A gente teve situações que a gente tem estudado, que aconteceu uma questão pontual numa escola, e normalmente não vem pela criança essa parte do contágio, normalmente vem por algum contato que o adulto teve, um professor, e eles até reforçam que a sala dos professores é um dos principais pontos de contato, de contágio do Covid, muito mais que a sala de aula. Então, professores, evitem o cafezinho e podem ficar tranquilos na sala de aula. Seria isso que eu acho que dos protocolos a gente tem visto mais, assim. Tem o caso da França, e a França promoveu o fechamento de algumas escolas. Mas foram 2 dezenas no país inteiro. Uhum. Né? E foi definido um protocolo rígido. Então, quando tem, por exemplo, um caso pontual, uma criança, isola-se a criança, a escola continua. Agora, quando se percebe que numa mesma sala de aula, 3 crianças, aí sim, aí a escola, né, é objeto do isolamento, porque afinal de contas se identificou um foco, e aí, claro, há risco de proliferação. Muitas críticas se faz aqui por conta, na comparação, né, com o modelo adotado na Europa, principalmente, é que lá eles têm feito muito mais teste. É um país onde há possibilidade de fazer um controle maior. Então, a crítica que se recebe, eu entendo a crítica, é que aqui existe o risco de virar, o Bangu, né? Então, daqui a pouco, mal tem teste na rede pública, né? Como é que seria? Mas ainda assim, já existem, né, mecanismos ali de tomada de temperatura, né, verificação de sintomas, né, que já permitem com que, de certa forma, se consiga ter algum diagnóstico prévio. E existem testes, os testes estão sendo implementados. Então, se a gente focar os testes, né, quando existem, né, o aparecimento, né, de algum foco específico, né, é possível sim, né, retornar com segurança. Uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que é importante, é verificar como é que é o comportamento das diferentes instâncias educacionais. Isso é muito legal de perceber, de como é que os incentivos funcionam. Por exemplo,
tu vai para a rede pública de educação fundamental, tá? Ensino fundamental e médio. A categoria, basicamente, escolas, direção, são radicalmente contrárias a voltar. Eles não querem voltar, ponto. Tá? Aí tu vai para a área privada. Tá? A área privada tem dividida em duas partes. Tá? Pega o ensino fundamental e médio, as escolas, muitas não querem voltar mesmo. Tá? Algumas dizem que querem, outras dizem que não querem, mas é que muitas que não querem se organizaram de tal forma, dado a nova circunstância, estão conseguindo fazer o repasse de conteúdos, das aulas à distância, e eles têm um certo receio, né, de uma retaliação por parte dos pais que estão mais receosos com a volta. Porém, quando se vai para a educação infantil, se observa justamente o movimento contrário. As escolas querem desesperadamente e os professores também. Por quê? Tá? Por quê? Porque na educação infantil, até os 4 anos de idade, não existe a obrigatoriedade de matrícula. Então, o que está acontecendo? As escolas estão sofrendo com a perda de matrículas, tá, de forma vertiginosa. Aquele negócio assim, eu vou manter o meu vínculo com a escola. Olha aí, meu amigo, o teu filho tem 3 anos, tem 2 anos, tu vai ficar pagando R$1.000, né, de mensalidade e tendo que contratar uma babá para ficar em casa, muitas vezes? É óbvio que não. Teve muita gente que manteve 1, 2 meses, quando viu, não, vai voltar, quem sabe volta, vamos ajudar a escola. Mas chegou num ponto que ligaram o botão de dane-se, entendeu? E cancelaram as matrículas. Então, as escolas, eu tenho falado como eu tenho afinidade escolar, né, de escolinha, eu tenho falado com professoras que foram demitidas, elas estão desesperadas para voltar. Então, como ali a escola não tem a garantia da matrícula, essas escolas querem. Já as escolas de ensino fundamental e médio, né, elas estão perdendo uma matrícula aqui e outra, mas estão perdendo para a rede, não porque se desmatriculam, e sim por transferência para a rede pública. Tá? Isso tem muita gente que fez, perdeu o emprego, etc., tirou da escola privada e mandou para a escola pública. Mas existe uma certa proteção da escola, que o número de matrículas não vai despencar de forma vertiginosa. Então, a escola não está preocupada. Aí tu vai para o ensino superior. No ensino superior, as faculdades querem que volte, tá? Querem que dê um jeito. Por quê? Por que o cara vai pagar R$2.000 de mensalidade numa instituição presencial para ter aula à distância? Né? Então, o que aconteceu nas faculdades? O número de matrículas despencou. Né? Estava conversando aqui, minha empresa fica dentro da Ubra, 30% a menos de matrículas no segundo semestre deste ano. Simplesmente foi uma perda de arrecadação brutal. Estou falando 30%, não é 2%, não é 30%. Né? Então, é interessante ver como é que funcionam os incentivos. Né? Então, para aquele que tem um salário fixo, é muito fácil dizer o seguinte, não volta, não volta. Agora, eu tenho essa convicção que se uma grande maioria, se tivesse na rede, se fosse professor de escolinha e estivesse perdendo o emprego, eles iam estar dizendo, tá, volta, pelo amor de Deus, volta. Né? Então, esse é um ponto importante. Eu sei que tem muita gente que fica, tu está criticando, tu acha que é só assim. Pode até ser meio que inconsciente, mas o nosso mindset funciona de uma forma diferente quando a gente tem algumas garantias por trás. Né? A gente está numa certa zona de conforto. Né? Da mesma forma que a gente percebia o voltar e não voltar, quem era da iniciativa privada e estava com o emprego sob risco queria voltar. O cara que é servidor público, ele não quer voltar. Tá? É meio óbvio por quê. Né? Desculpa, não quero ofender ninguém, não sinto ofendidos, mas infelizmente as pessoas são movidas a incentivos. Os incentivos econômicos são fundamentais para ver de que forma que a pessoa vai se posicionar, né, diante de determinado assunto. Eu tive a triste surpresa de saber que a escolinha que eu fiz minha educação infantil estava por fechar, o Pato aqui de Porto Alegre. Estavam tentando arrecadar doações, enfim, para ver se conseguiam manter mais um pouco. Então, também imagina quantas escolas não devem estar passando por isso, né? Aqui, Vitória, trazendo um dado que eu peguei hoje, até 51% dos professores da escola nível infantil não estão desempregados. Então, gente, é metade. Então, para ver o que é o impacto que o Camilo falou,
com certeza isso não vai refletir para o ensino médio e nem para o fundamental. E a escolinha, os pequenos, realmente a gente já teve um aumento grande de professores sendo demitidos e, consequentemente, óbvio que escolinhas vão reduzindo o tamanho ou daqui a pouco fechando as portas. Então, isso a gente vai ver agora na volta, se nós teremos escolas para todos, né? E além do incentivo financeiro direto, né? Eu acho que no caso da educação infantil e ali principalmente na alfabetização também, a gente tem até uma certa, talvez, pressão dos pais mesmo por voltar, porque, enfim, vocês podem me contar melhor aí como é que foi essa experiência de mãe e pai em casa com os filhos pequenos, mas eu, pelo menos quando tive em Pelotas lá visitando meus afilhados, meu afilhado está sendo alfabetizado agora, cara, não tem como. Desculpa, assim, alfabetizar, melhor escola de Pelotas, mas alfabetizar à distância é palhaçada, né? Não sei como é que vão fazer depois. Mas então, enfim, se puderem dar o relato pessoal aí, como pais, de como é que também está sendo esse convívio mais intenso com os filhos na pandemia e questão de educação. Tá, então vamos lá. Essa questão de educação tá bem difícil, eu tenho um filho de 4 anos, né? Então, ele ainda não se concentra, ele não tem autonomia. Então, realmente está sendo bem difícil. Tem dias que ele vê aula, outros dias que ele não vê, tem dias que vão bem, outros que não. Mas o que acabou depois de um certo tempo é nós, mães, se organizando. Então, todas têm que trabalhar e a gente tem se organizado em se ajudar. Então, essa volta às aulas, que a gente acha que as crianças não têm convívio, sim, as crianças estão tendo convívio. E em casas mais, né, que nem o Camilo falou, de casas que têm aí mais estrutura, a gente se reúne as crianças numa casa. Tem mães aí que a gente sabe que estão na periferia, que acabam colocando as crianças num cuide-se crianças, tanto que a brincadeira é que a gente acabou com as escolas e abriu um novo negócio no Brasil, que é o cuide-se criança. Não precisa de nenhuma regulamentação, não precisa professor, é só ser informal que tu pode abrir uma escola no Brasil, que é o Cuide-se Criança. Então, o que a gente viu é que depois de um certo tempo, a gente não conseguia mais fazer, não conseguia dar mais conta, e a gente começou a se reunir. Então, a gente tem crianças já se reunindo, e até é muito legal, eu fiz uma live com o Fábio Young, que é professor, que é médico, né, lá em São Paulo, e existe um dado que mais de 50% das crianças da rede municipal de São Paulo, das escolas da rede municipal, já tiveram contato com o Covid. Então, a gente imaginar que as crianças não tiveram contato é utópico. Imaginar que as crianças estão fechadas, cada uma na sua casa, no seu tablet, fazendo suas atividades ou vendo TV o dia inteiro, é utópico. Então, sim, as crianças estão convivendo, cada pai e cada mãe está dando um jeitinho, e cada jeitinho, a gente sabe que tem jeitinhos mais estruturados, jeitinhos menos estruturados, mas então a educação, na verdade, está sendo feita no jeitinho. Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria trazer, principalmente como mãe de criança pequena, que a gente está tendo em vista que nossos filhos não têm autonomia, não ficam em casa sozinhos, não pegam o computador, não participam de aula sozinho, a gente está se reunindo, e isso acontece tanto na classe A como lá na classe D, e isso é um problema aí que a gente tem que está sendo resolvido de maneira informal, que poderia ter sido resolvido com escolas, com protocolos. Eu já tive muita live que eu terminei, que eu tinha que estar passando álcool em toda a casa, porque eu tive recebendo 3, 4 crianças. Então, eu fico pensando, poxa, foi criada escola para ter gente para passar álcool, para organizar tudo. Eu terminei aqui uma live às 9h30 da noite, estou passando álcool em toda a casa, porque eu sei que eu recebi crianças e a gente tenta deixar arejado e tudo. Então, como a gente no Brasil, a gente trabalha, é muito hipócrita, né? Então, é um pouco disso que eu queria trazer aí numa visão de uma mãe de criança pequena. Só um número, aqui no Brasil, quase 12 milhões de brasileiros moram em casas lotadas, isto é, mais de 3 pessoas por dormitório. E, evidentemente, isso afeta, né, os mais pobres. Eu, lá no início da pandemia, no primeiro final de semana, depois do fechamento, foi lá pelo dia 27, 28 de março, eu circulei aqui por Canoas, por todo o perímetro de Canoas, assim, fui em bairros, né, bastante humildes. A vida era normal, né? E, de fato, como é que tu vai fazer com que crianças fiquem trancadas em casa? Tá? Em casas pequenas, né, com
pouca estrutura. Assim, para estar trancado, né, com o celular na mão, fazendo stories, né, ou olhando Netflix, é barbada. Né? E como é que faz os mais pobres? Esse é o ponto. Agora, respondendo objetivamente a pergunta, né, como é que foi a estrutura? Aqui em casa nós somos em 7. Eu tenho 3 filhas, né, uma no ensino fundamental, com 11 anos, uma de 4 anos, que está na educação infantil, e uma que nem cheguei a colocar na escola, porque não tinha 8 meses, eu tinha uma babá apenas ajudando. E tenho 2 de 20 anos, um casal que estão na universidade. Um numa faculdade privada e o outro numa pública. O da pública, que está na URGS, o Lucas, começou as aulas faz 2 semanas. Ficou o primeiro semestre inteiro. E na URGS ainda, eles estavam discutindo se iam voltar ou não iam voltar e não queriam voltar nem à distância. E ali eu percebo, né, que eles fingem que estudam e o professor finge que dá aula, né? Porque fizeram uma prova semana passada que era uma prova coletiva, todo mundo junto, né? Então, imagina o que vai sair daí. Tá? Claro, engenheiro mecânico, fosse engenheiro civil, olha, daqui a pouco o prédio cai, né? Porque imagina como é que tá. Então, para ver como é que é o nível. Agora, em relação às crianças pequenas, os primeiros meses foram enlouquecedores, porque as crianças estavam em um estresse gigantesco, sem pracinha, condomínio aqui fechado, com faixa, com aquelas fitas amarela, a gente não podia sair para a rua aqui no condomínio, tu saía e o síndico... E ainda no Brasil se deu um poder assim, descomunal para o síndico. O cara virou um mini ditador, né? Lacrou tudo, lacrou bebedor, lacrou não sei o quê, quadra esportiva. Então a gente mora num condomínio para as crianças, né, poderem ter uma vida social, não podia utilizar, não podia ir para nenhum lugar. Então, uma das coisas que eu fiz, até umas 4, 5 oportunidades, eu peguei o carro, por exemplo, eu ia para Presidente Prudente, onde uma vez a gente foi para a Serra ali só de carro, só ir e voltar. E aí eu passei por um descampado e a gente, vamos fazer um piquenique aqui no descampado, aqui ninguém vai nos achar, né? Ninguém vai nos multar, ninguém vai fazer. Um Presidente Prudente, né? Que era a forma que eu tinha das minhas filhas assim, desopilarem, né? Um pouco, porque era enlouquecedor. Agora, sim, na prática, vamos lá. Eu gosto tanto do mercado, porque o mercado ele é inteligente, ele se adapta. Né? E as pessoas acabam dando um jeito. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma ex-professora da minha filha que a gente paga de forma em consórcio entre 3 famílias para que 2 vezes por semana ela dê aula para elas. Né? Tem um dia da semana que é aqui na minha casa, o outro dia na casa de outra pessoa. Então, a gente deu um jeito. E a professora, inclusive, perdeu o emprego, tá dando graças a Deus que ela está recebendo alguma remuneração, né? E a escola, que funciona legalmente, etc., não pode trabalhar. Né? Então, a gente acaba criando os Frankensteins, que eu acho ótimo. Tá? Por mim, não deveria ter regulamentação alguma. As escolas têm regulamentação demais. Mas, o que acontece quando tu cria regulamentação? Sob o menor, quando o poder público, de certa forma, abafa lá e coloca uma regulamentação que impede de trabalhar, o mercado se ajusta e trabalha de forma, né, informal, e dane-se. E uma coisa que eu acho que esse clima todo aqui pode ajudar a trazer para a discussão é a questão da obrigatoriedade do nosso sistema de ensino. Tem muita gente que diz assim, mas o meu filho não volta. E o que eu digo para elas é o seguinte, não, eu acho que o teu direito de decidir que o teu filho não gosta tem que ser respeitado, eu não sou contra. Se tu queres manter o teu filho em casa, não, tu deve manter. Agora, qual é o problema? O que ela alega? Mas se voltar, eu sou obrigado. Porque acima de 4 anos, ela é obrigada a estar matriculada. O que é um absurdo. Tá? É um absurdo. Então, discussões como homeschooling, até a opção da família não fazer com que a criança só entre na escola, sei lá, aos 6 anos. Eu não deixaria, eu gosto da ideia da minha filha estar na escola, das minhas filhas estar na escola. Eu não deixaria fora. Mas eu não tenho, se a Mariana não quiser que a filha não vá à escola, eu acho que tem que ser respeitado. Né? E ponto final. Né? Não vou ser eu que vou dizer o que é melhor para a filha dela. Então, uma coisa que a gente tem que bater aqui é, quem sabe, né, uma saída é deixar que não existe, que caia essa obrigatoriedade da matrícula escolar, para que as famílias possam fazer a sua escolha, porque vai que uma família tem um idoso, gente grupo de risco, está realmente preocupado.
eu compreendo. Né? Tem gente que diz o seguinte, não tem idoso na minha família, realmente não tem. Meu pai e minha mãe morreram, meu sogro e minha sogra morreram, não tem idoso. Né? O mais velho sou eu, dos meus irmãos, por exemplo. Eu sou o idoso, eu estou longe de ser idoso. Então, claro, muita gente diz, para ti é muito fácil. Pode ser, tá? Mas eu acho que a minha opção tem que ser respeitada e a tua também. Se tu não queres que vá, paciência, não tem problema. Agora, sim, é dureza, tá? Ter as crianças trancadas em casa, né? E não é... Eu já vi gente dizendo assim, tu quer te livrar dos teus filhos? Não, pessoal, eu quero que minha filha brinque com outras crianças. É importante para ela. Ela chega a um ponto que ela não me aguenta mais. Tá? Não aguenta mais minha mulher. Elas não nos aguentam. Elas querem interagir entre elas. Tá? Aqui, as minhas duas pequenas, o carinho delas era jogar uma boneca na cabeça da outra, entendeu? Era dedo no olho, tapa na cara. Porque elas brigavam o dia inteiro, porque estava enlouquecedor o ambiente aqui. Então, imagina só o desespero dessas famílias que estão com um monte de filhos em casa, e é o meu caso, aqui tem uma prole gigante, o quão desesperador é essa situação. Né? Eu concordo plenamente com a questão da obrigatoriedade. Eu, inclusive, costumo defender bastante assim, o homeschooling. Eu até ia levantar essa bola se vocês não acham que está entrando meio errado essa questão do homeschooling. Porque como ninguém estava preparado para isso, entrou torto, sabe? E aí agora, viu como o homeschooling não funciona? Mas não é bem assim, né? O que vocês acham disso? Se é a impressão que está passando? Claro que, por um lado, levanta essa questão de a gente discutir a obrigatoriedade ou não, né? Não só em tempos de pandemia, mas também em tempos normais. Mas, por outro lado, eu acho que a imagem do homeschooling está meio prejudicada porque ninguém estava preparado para isso. O que vocês acham? Eu concordo, até falei com o Osterman sobre isso, que ele foi um grande defensor do homeschooling. Aqui, né, no Rio Grande do Sul, o deputado do Fábio Osterman, e acho que ficou ruim, sim, porque caiu, assim, de paraquedas. Acho que temos em vários casos, e vocês sabem que eu sou adepta do esporte, então a gente tem muitos casos de atletas que precisam adaptar a sua rotina, jovens, né, para conseguir estudar e estar competindo, e por vezes eles perdem aulas, e aqui são poucos os colégios que conseguem se adaptar a isso. Então eu acho que a gente tem alguns mitos na educação que sim devem ser quebrados, e o homeschooling da maneira que ficou, eu acho que a gente não chama de homeschooling, a gente está vendo muito mais como de outra maneira, a gente com as crianças em casa, do que a gente está como homeschooling. Então, acho que a gente tem que se preparar para isso, acho que é bem possível e eu acho bem pertinente. E acredito também que eu acho que já entrando nesse debate, que é uma pauta que eu acho importantíssimo, em outros países a gente tem as crianças definindo também como elas querem construir a sua educação. Eu estudei na Nova Zelândia, fiz high school, e lá eu tinha a liberdade de escolher quais cadeiras, né, quais matérias cursar. Eu tinha uma grade básica, assim, de alguma ciência, matemática e inglês, que, né, era o português de lá. Mas, a partir daí, eu poderia estar estudando filosofia, finanças, teatro, podia fazer uma atividade diferente. Então, eu vejo que a gente infantiliza muitas crianças em cima de padrões, que elas têm que estudar tudo igual. E daí, depois disso, chega muito abrupto, quando elas vão começar a tomar decisões sozinhas. Então, a gente trazer a questão das crianças participarem da educação delas mesmas, da construção, já a partir daqui a pouco do ensino médio, algumas escolhas de matérias, isso é importantíssimo. Então, acho que, ao mesmo passo que o homeschooling é importante a gente ter essa opção, eu acho que quanto mais a gente traz a educação como sendo algo, uma construção da própria criança e da própria família junto, e não uma coisa imposta, eu acho importante para a gente evoluir e até ter formar jovens mais liberais. E daí, sim, eles sabem de como eles são responsáveis também pela educação deles. Quando eles tomam a decisão de o que eles vão estudar, o que vai ser importante para eles, eles vão testar, eles vão errar. E daí eles começam a testar e errar desde jovens. E a gente não dá a liberdade aos nossos filhos testarem e errarem antes deles entrarem na faculdade. E daí acaba por ser muito tarde e ter muitas frustrações. E acaba dando muito ênfase em grandes frustrações. Então, acho que isso em alguns países eles conseguem fazer melhor. E eu acho que isso daí seria o suprassumo da gente ter uma educação aqui mais liberal no Brasil.
daqui a pouco no ensino médio, os jovens começarem a construir também o que eles vão estudar mais, quais seriam as áreas que eles preferem e daí escolher quais matérias, assim, sabe? Dentro do currículo básico, algumas outras eles podem acrescentar. Então, acho que vi que eu também reforçaria, além do homeschooling, esse ponto que eu acho muito importante. Não, com certeza. Isso aí acho que Mas, é o assim, mínimo, quase. Só uma informação, Mari. O novo ensino médio prevê isso, tá? Então, ele vai começar a fazer isso, talvez não de uma forma tão livre, né, quanto provavelmente é na Nova Zelândia, mas já tá definido e, incrivelmente, grande parte do professorado foi contrário, né? Uma das reformas do Temer, que foi muito criticada, etc., e que eu saudei. Agora, sobre a questão do homeschooling, a gente não teve propriamente homeschooling, né? Exatamente. Então, eu até quem faz essa crítica eu considero até desonesto, né, com aqueles que defendem o homeschooling. A gente teve a escola sendo estendida para casa, né, naqueles casos onde a escola conseguiu operacionalizar, né, um ambiente desse tipo. E eu digo assim para você, eu que eu tenho uma empresa de software que desenvolve software de gestão educacional. Então, eu atendo muita escola privada, só privada, na verdade, né, em vários estados brasileiros. E eu até tive um pico de demanda por conta, né, das necessidades de dar aula à distância. Né, pontualmente, né, até foi bom ali para mim, né, naquele momento ali. Mas dava para ver o desespero das escolas em tentar adaptar as suas plataformas para poder dar aula naquele modelo. Mas ele não foi feito para dar aula nesse modelo. Agora, de certa forma, bem ou mal, a gente acaba tendo algumas mudanças que são promovidas na crise. Então, isso faz parte. Quer ver uma coisa que, para mim, ficou evidenciado nessa crise toda aí por conta da pandemia, que algumas pessoas começaram a dar valor por tudo que aconteceu. Imaginem se a gente tivesse vivido essa pandemia sem a micro-reforma trabalhista feita pelo Temer. A reforma trabalhista do Temer botou algumas pedras assim e sedimentou o caminho para fazer o trabalho remoto. O trabalho remoto antes era um problema, né? O trabalho intermitente. Então, algumas coisas que na esfera trabalhista eram literalmente alguns tabus. Sim. Se a gente não tivesse a reforma, neste momento, a Justiça do Trabalho ia estar abarrotada de processo, né, de cara que foi obrigado a trabalhar em casa. Porque a minha cadeira aqui não é confortável, estou com dor nas costas, pá, mete ação trabalhista. Né? Vai chover ação, entendeu? Vai ter, mas se não tivesse reforma, vai ser pior. Por isso que eu digo que a melhor reforma que o Brasil fez nos últimos 10 anos foi a do Temer, né? E nos preparou de certa forma. Então, muita gente hoje trabalhando, né, em home office, né, foi a força. E eu, inclusive, eu que tenho uma empresa de software, e a gente sempre discutia o modelo home office, e eu mesmo apresentava a resistência assim, será que não vai cair a produtividade? Será que não sei o quê? E aí a necessidade me fez ter que provar isso, para ver se era bom ou não era bom e de que forma ajustar. E ontem eu tive uma reunião de diretoria na empresa, a gente tomou a decisão, né, de avaliar seriamente a possibilidade da empresa ficar em home office permanente. Tá? Porque o que a gente observou? A gente observou uma queda brutal na estrutura de custos. Tá? Custo de energia elétrica, custo com faxina. Não contratamos uma faxineira. Minha empresa não é de faxina, desculpa, tá? Não tem nada contra as faxineiras. A minha empresa é de software. A faxina, nitidamente, é uma atividade, né, de apoio, que se eu pudesse não gastar, eu não gastaria. Né? Diminuiu o custo com café, diminuiu o custo com tudo, diminuiu, com papel higiênico, o que tu quiser, né, diminuiu o custo. Estrutura de internet, 2 links de redundância, não sei o quê. A gente já está com quase tudo virtualizado, daqui a pouco eu não vou ter nem mais os R$2.000 que eu gasto de internet. E aí tem uma área física que eu gasto 10 pau de aluguel. Eu posso não gastar os R$10.000 de aluguel. Né?
Tem profissional que se adaptou bem, eu tive profissional que passou a produzir mais e tiveram alguns que começaram a produzir menos. Mas aí está no negócio em se adequar. Olha, se a gente vai trabalhar nesse modelo, desculpa, só vou contratar cara que consegue se adequar a este modelo. E é uma escolha que eu posso vir a fazer. E várias empresas mundo afora, imaginem que vai ter gente que vai poder trabalhar, por exemplo, no seu sítio. Tá? Que vai poder ter um outro estilo de vida, né, por conta da oportunidade que acabou surgindo por conta da pandemia. Então, nisso eu enquadro, inclusive, o homeschooling, não porque a gente tenha feito o homeschooling, mas muita gente começou a pensar na possibilidade de, poxa, não é melhor as famílias decidirem? Quem sabe, será que a liberdade não é melhor? Eu acho que a gente tem uma abertura para esse tipo de reflexão que pode impactar positivamente. Agora, vai ter sempre aquele que vai dizer, viu como não funcionou, viu não sei o quê. Isso aí. Tá? Se alguém me disser que o homeschooling não funcionou por causa disso, eu digo, cara, tu é muito desonesto, porque isso não é homeschooling. Isso é simplesmente uma extensão da escola para casa, do jeito que deu, desmartelando assim, aos 48 do segundo tempo para tentar, no meio da crise, resolver um problema. Com professores que não estavam sequer preparados, professores que não gostam. Eu conversei semana passada com um cara que ele trabalha com produção de vídeo, e ele foi contratado por uma escola e ele fazia um trabalho meio psicológico para o professor conseguir falar para a câmera. Porque o professor travava. Né? Ele não gosta de dar aula desse jeito. Travava. Né? Então, enfim, a distância não significa homeschooling. O homeschooling, inclusive, pressupõe que tu possa contratar professores que vão na casa, inclusive, claro, né? Ou, de repente, eu mesmo dou aula de matemática, de língua portuguesa, ou contrato alguém, mas não quer dizer a distância com uma questão tecnológica, né, introduzida no meio. Exatamente. Eu queria aproveitar esses minutinhos para voltar num ponto que tu tocou, Camilo, que eu acho bem relevante. Acho que ninguém nega o impacto psicológico de aprendizagem que a educação está tendo, enfim, na pandemia, mas uma consequência indesejada que as pessoas muitas vezes não vislumbram e que tu trouxe é a questão da produtividade e da correlação entre escolaridade e salário, produtividade, enfim. E isso pode ser que pode vir a trazer consequências muito pesadas e severas para o Brasil e o país como um todo em termos de economia no futuro, né? Com certeza. Eu não sei como é que se tu tem alguns dados disso, mas eu queria que tu comentasse, porque eu acho que é uma questão super relevante, assim. O ponto que eu coloco é o seguinte, a escolaridade, tá, quem é mais abastado pode perder 1 ano, 2 anos, a família banca até que ela complete os estudos e ponto final. Tanto que é normal, tem gente que tem 25 anos que ainda mora com os pais, né, e os pais pagam a faculdade. Né, então, este não tem prejudicado a sua perspectiva futura, ele adia um pouquinho, mas ele vai continuar se preparando e ponto final. Né. Agora, como é que funciona nas classes mais baixas? E aí a gente pode ir nos números, né, do próprio censo escolar. No ensino médio, a evasão é grande, principalmente onde tem evoluções de pobreza. Por que a evasão é grande? Tá. Por várias razões, mas a principal delas é que a pessoa precisa trabalhar e ela não consegue enxergar valor na escola, porque para completar, a escola ainda tem uma péssima qualidade. Então, ela não enxerga valor na escola ao ponto de dizer, não, o que eu estou recebendo aqui na escola vai fazer com que a minha produtividade aumente, né, então vale a pena eu fazer esse esforço de tentar me escolarizar melhor e mais e tudo mais. Então, o que o pobre acaba fazendo? Ele abandona a escola. Então, esse marco é dado por necessidade da vida, pela idade que ela está, quando ela se percebe que ela consegue trabalhar e que ela tem idade já legal para trabalhar, ela larga. Chega nos 16 anos, vai lá, o mais pobre larga fora, quando não antes. Ora, isso não vai mudar por decreto, não vai mudar com o desejo de um presidente, de um prefeito, não, isso vai continuar acontecendo. Então, o efeito prático que a gente vai ter, e aí é uma presunção que eu faço baseado em evidências, né, olhar os números e ver como é que é o comportamento dos alunos e do mercado como um todo,
que vai acontecer é que essas pessoas vão continuar saindo a trabalhar e, no final das contas, vão ter estudado menos. Né? O que talvez não impacte tanto, isso pode ser, sim, um argumento contrário à minha arguição, é que, às vezes, infelizmente, o cara tendo estudado 8 anos, ou 7 anos, ou 6, não faz a mínima diferença. Tá? Porque a escola, muitas vezes, é ruim. Tá? É ruim. No Brasil não tem tanto, esse impacto não é tão grande, né? Como nos países mais desenvolvidos, que a cada ano eleva não sei quantos % a perspectiva, né? Então, mas saiu um estudo da Fundação Roberto Marinho, que a gente tem uma taxa média no Brasil de 17,5% de evasão escolar. E isso gera um custo anual para o Brasil de 214 bilhões de reais. Ou seja, para cada aluno que sai, que não termina a educação básica, que é o ensino médio, nós temos aí mais ou menos 300 mil reais de custo para o Brasil. Ou seja, essa pessoa vive menos, em média 4 anos, produz menos, tem uma série de consequências, tem aumento da taxa de homicídio. Sim. E já se tem estudo que 26% dos jovens não irão retornar às escolas. Então, essa taxa que era de 17 tende a ir para 26. 26. Agora, por causa da pandemia. E é engraçado que eu tô nas sinaleiras, né, panfletando, porque eu sou aquela candidata bem que tô nas sinaleiras conversando, e a quantidade de jovem que eu converso que tá trabalhando e não quer voltar, que não vai voltar para a escola, é gigante. Então, eu acho que é isso que o Camilo falou, né? Eu acho que muitos não irão retornar, e esse número de 26%, eu acho que tende a aumentar um custo Brasil, e daí a gente vai trabalhar com inflação, aumento da taxa de homicídio e uma série de outros problemas estruturais que tendem a vir com as crianças saindo da escola antes de concluírem a educação básica. Então, é bem isso que o Camilo falou. Eu acho que esse problemão, essa conta mata mais do que o Covid. Hoje a gente mata, cada criança que não termina a escola, a gente mata 4 anos antes. E a gente está dizendo que o Covid pode matar 0,0001% das crianças, enquanto a gente sabe que cada criança que deixa de concluir a educação básica morre 4 anos antes do que conclui. Então, a gente está sendo hipócrita ao não analisar os dados e não tomar a decisão de reabrir as escolas, né? Uma vez que a mortalidade já está se dando nas crianças que não vão retornar à escola. Perfeito. Essa decisão, na verdade, ela adia. Eu disse isso lá no início, inclusive, quando se optou pelo isolamento horizontal. Né? Qual era o argumento? Temos que adiar, né? Temos que achatar a curva para que o sistema não exploda e tudo mais, aquelas razões todas que todo mundo conhece. E claro, a classe política inteira se jogou nisso, porque era um assunto, né, que tocava o coração das pessoas, comoção. Tu liga o Jornal Nacional, tu tem que pegar um lenço assim para poder segurar porque é só morte, é o depoimento da família que perdeu, e realmente, tá? E eu não estou ignorando isso, eu sei que tem gente que perdeu familiares e entes queridos, eu conheço gente que faleceu, inclusive. Tá? Agora, vamos lá. A gente simplesmente se trancando em casa, ignorando que existe, que a economia ela existe justamente para que a gente possa viver, não há como fazer essa desconexão. A gente só consegue viver sem economia se a economia proporcionou uma certa capacidade de poupança. Tá? Então, teve inclusive um trabalho remoto que antecedeu para a gente poder, né, dar garantia à permanência de vida. Agora, como é que a gente faz num país com baixo nível de poupança? A gente está ferrado. Então, claro, para aquele que é mais abastado, não tem problema, ele tem gordura. E o que não tem? O que não tem se ferra. Tá? O que não tem se ferra. Então, a gente tomou uma decisão de ter menos mortos no curto prazo, mortos com carimbo, do Covid, Sim. por mortos no futuro, né? Com menos oportunidade, tá? Porque a gente sabe que existe uma correlação direta entre o nível de riqueza, né, com a expectativa de vida. Quanto mais rico for a pessoa, for uma família, melhor ela vai viver, mais tempo ela vai viver, e a gente está fazendo essa troca. Só que a morte do futuro ela não tem carimbo, né? E ela está lá atrás, e querendo ou não,
a nossa democracia, da forma que ela é colocada, que ela é feita, ela tem um incentivo, né, com a alta taxa temporal, né? Uhum. O horizonte de um político é 4 anos. Então, ninguém vai lembrar. Tá? Como dizia Keynes, né? No futuro todos estarão mortos. Né? E dane-se. Né? E dane-se. Então, é isso que a gente acabou fazendo. E dizer isso, tá? Eu sei que muita gente me diz, mas cara, não é desumano. Não, pessoal, eu estou sendo realista, estou sendo racional. Tá? Eu não posso olhar só o curto prazo, eu tenho que olhar o médio e o longo prazo. Né? E a gente acabou fazendo escolhas que... e os números estão, de certa forma, mostrando isso. Né? A cada pouco saem números, por exemplo, da Europa, mostrando o caso da Suécia. A Suécia que não fez lockdown. Né? E a Suécia está numa estabilidade muito maior do que outros países. Então, isso é uma coisa que eu sempre disse lá no início. Mas os estudos mostram, pessoal, não tem estudo, né, concluído que possa definir o que vai acontecer. Tá? Por um detalhe muito simples, para tu ter um estudo concluído, tu tem que ter uma amostra total de dados. E tu tem que ter o ciclo inteiro, né, para tu depois, com os dados, em posse dos dados, poder fazer modelos preditivos e testar para ver o que aconteceu depois, se o modelo... O que se faz? Né? Eu digo isso porque aí vem a minha área de estudo, né, a parte de modelos matemáticos. Tu tem um modelo, né, que tem essa temporalidade aqui, daqui até aqui, tá? 6 meses. O que tu faz para ver se o modelo é bom? Tu pega 75% dos dados, 75% primeiro, cria o teu modelo matemático, e aí depois tu confronta com os 25% futuro e verifica se bateu o modelo que tu fez com 75%, ele foi capaz de predizer o que ia acontecer usando os 25% do que aconteceu de fato. É impossível fazer esse tipo de estudo porque simplesmente não temos o ciclo completo. Então, qualquer coisa é chute. Então, para cada modelo, né, catastrófico, tinha outro modelo otimista. E eu estou falando isso contra modelo para qualquer um dos lados. Né? Não tem como, né, dizer qual deles é certo. Nenhum deles dá para dizer que é certo. Então, eu dizia, olha, nós temos que olhar e quem sabe daqui a pouco, né, o modelo feito na Nova Zelândia, feito em Taiwan, feito no Uruguai, feito na Suécia, daqui a pouco vamos mostrar que ações pontuais de isolamento, né, isolamento vertical, isolando aquelas pessoas que de fato representam risco, seja muito mais eficaz, tá, do que essa loucura que a gente fez de condenar a gente a ficar em casa. Né? Eu fiz 7 cadeiras de estatística e probabilidade na faculdade, então entendo um pouquinho do que tu está falando, e era exatamente isso que eu comentava em casa também no início, porque, enfim, a minha família estava super pessimista quanto ao Covid, fica em casa e não sei o quê, e eu dizia, cara, você só olha um lado negativo, e não estou dizendo que existe necessariamente um modelo positivo, eu estou dizendo que nenhum nem outro são válidos. Então, tipo, não dá para se guiar por esses estudos. Só que aí fica... que é o que a mídia colocou também, né? E colocou mais ainda, como científico e como certo, né? Não como uma hipótese. E mais ainda, Victoria, né? Eu que, no meu mestrado, no meu doutorado, eu desenvolvi modelos de alocação combinatória. E uma das coisas, né, quando tem um modelo, o modelo sempre tem um objetivo. Tem um objetivo para maximizar alguma coisa ou minimizar outra. Né? Eu quero diminuir custo, quero aumentar o lucro, ou quero, por exemplo, eu quero aumentar, por exemplo, o espaçamento, né? Deixar as pessoas mais longe, um sistema de alocação de pessoas. Ora, e eu digo isso porque uma das empresas que eu tenho, eu desenvolvo software de geração de horários escolares. Eu tenho uma ferramenta que monta horários escolares em cima de um modelo matemático, né, de otimização combinatória. E uma das restrições, aliás, os objetivos que o usuário do meu sistema pode setar na ferramenta é quando ele quer ter aulas espaçadas. Tá? O que é isto? O que é melhor? Uma criança ter aula de matemática toda segunda-feira ou ter uma aula de matemática na segunda, uma na quarta e uma na sexta? É melhor ele ter espalhado. Tá? Óbvio. É melhor eu ter matemática, química e física no mesmo dia ou ter distribuído nas áreas aí mais pesadas, né, das exatas, das ciências? O que é melhor? Ter espalhado. Então, e uma das coisas quando tu trabalha com um modelo de onde tu quer espaçar
né? Tu quer criar uma distância, tu tem que procurar relaxar as restrições, né, que limitam os horários. Sim. Então vamos lá. Se a Mari pode dar aula na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o meu modelo vai ter uma chance de êxito muito maior se ela puder dar aula só na segunda e na terça. E o que esses baiacu, desculpa, tá? Esses baiacu desses políticos fizeram? Eles restringiram os horários. Aí, não, aqui em Canoas, por exemplo, até 3 semanas atrás, o supermercado fechava no domingo à tarde. Uhum. Aí tu ia no domingo de manhã, tava assim, cheio de gente saindo pelo ladrão. Né? É exatamente o contrário. Aí restringiram os horários Eu descobri semana retrasada que eu tive que ir no banco para abrir a conta bancária da candidatura. Aí era 2 da tarde, estava indo para o banco, aí falei com não sei o que, não, o banco fechou, porque só atende até as 2 da tarde. Como é que é? Tá? Agora, por causa da Covid, só até as 2 da tarde. Poxa, é óbvio, tá, que se tu diminui, tu vai concentrar. Eu vi tabelas, por exemplo, bem no início da pandemia, teve um prefeito do interior do estado de São Paulo que ele fez uma tabela, ele dividiu as atividades econômicas da cidade em 10 tipos. Né? Então, vestuário, não sei o que, tipo A. Automóveis é tipo B, dividiu em 10 tipos. Aí ele fez uma tabela. Na segunda-feira, abre atividade A, B, C e D. Na terça-feira, a E, F, G e H. Na quarta, né, a I, J, A, B. E assim foi fazendo um rodízio. Poxa, aí todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa. Era muito melhor ter os 10 tipos de negócios abertos e a gente espalhar as pessoas do que dizer o seguinte, hoje é dia de comprar roupa. Né? Então vamos todo mundo em loja de roupa. Tem que dar um brinde. E o cara ia para a TV ainda. Tá? Aqui aconteceu do Leite indo para a TV, o Marquesan, tudo assim, não, nós estamos fazendo ancorado na ciência. Cara, caça o diploma desses caras aí, entendeu? Porque isso é verdade, porque não tem o mínimo de lógica. Eu não sei quem é que deu um palpite para esses caras aí. Bem isso. Olha, eu olhava assim e dizia, não pode ser verdade. Os caras... Aqui em Porto Alegre, a piada era que o coronavírus era um vírus vampiro, né? Que só aparecia de noite, porque a gente só podia sair de dia, né? De noite fechava tudo, então acho que é um vírus vampiro, não pode aparecer à luz do dia. Não, e a questão de trabalhar com as bandeiras, poxa, eu tenho negócio, todo mundo ficava assim, eu acho que vai fechar, na semana que vem vai voltar para a vermelha. Daí todo mundo lotava, era sábado lotado, que ninguém sabia se segunda ou terça ia estar aberto, porque domingo de noite vinha mudança de bandeira, olha. Então essa bandeira causou também uma euforia nas pessoas, essa coisa de sempre estar esperando de madrugada, o que ia mudar de bandeira, que era do dia para o outro, tudo abria ou tudo fechava. Então... isso também causou esse medo, essa questão de não saber quando... Tá, e agora eu vou cortar o cabelo ou vou cortar daqui a um mês o cabelo? Então, as pessoas criou esse tumulto também. Então, eu que estou na prática nos negócios também vejo isso daí bem, bem forte. Estado de direito zero para dar segurança para o empreendedor, né? Zero. Coitado dos empreendedores. E podiam ter aproveitado a oportunidade para derrubar, por exemplo, algumas maluquices da lei trabalhista que fazem com que produzem concentração de horário. Então, quer ver algo básico, né? O adicional noturno. Ora, o que o adicional noturno faz? Ele pune a empresa que trabalha em determinado horário, que faz com que o valor seja mais caro. Não que eu ache que... provavelmente se eu contratar a Mari, talvez ela queira me cobrar mais de noite, mas aí uma livre negociação, ou talvez não, tá? Aí que tá. Agora, isso faz com que as empresas trabalhem no horário restrito, no horário comercial, fazem com que a parada de ônibus fique lotada, tá? No horário da manhã e lotada no final da tarde, porque os negócios se concentram naquele horário. O que deveria ter sido feito? Ou restrição de domingo, não pode abrir no domingo, não pode abrir não sei o quê, depois de tal horário, tal negócio. Devia ser o seguinte, livre. Cada negócio, né, faz um estudo para dizer de que forma quer ampliar o horário ou trabalhar, de modo a diminuir o risco. Deixa, se o negócio quer ficar 15 horas aberto, ou quer abrir só de noite, ou quer abrir só de tarde, justamente para se adequar da melhor forma, é muito melhor do que tu ter uma legislação que te restringe. E a gente tem uma lei que que ela é extremamente intervencionista, né? Falar aqui no Instituto Liberdade é chover molhado, né? Mas a gente tem um sistema legal que beira o ridículo, e devia ser livre, deixa as empresas se organizarem,
né? A questão, por exemplo, de horário de almoço. Poxa, podia, por exemplo, fazer horários menores, daqui a pouco a pessoa ela prefere ir embora mais cedo, deixa a empresa se adequar. Se não está satisfeito em trabalhar assim, então pede demissão, vai para o lugar onde tenha aquilo que tu queira, né? Que é muito melhor, muito mais producente, né? Enfim. Mas... Bueno. Gente, foi muito legal receber vocês. Obrigadão por terem aceitado o meu convite. Eu sou apaixonada por educação e eternamente curiosa sobre o assunto também, então para mim é sempre um prazer falar disso. Se quiserem fazer as considerações finais, pode começar, Mari. Perfeito, não agradeço, Vicky, o convite, foi uma honra aí falar com vocês e estar expondo aí essa árdua luta que foi realmente prezar pela liberdade da gente decidir sobre nossos filhos, sobre a educação deles. Então, como o Camilo falou e tu também ressaltou, eu acho que é o início de também uma jornada de nós, pais e mães, entendermos que a gente que define isso, a gente tem, né, a gente tem que exigir essa liberdade. Então, eu acho que se alguma coisa a pandemia serve de direito, é mostrar como a gente foi penalizado e a gente participar mais e exigir mais a liberdade no que tange a educação dos nossos filhos. Então, acho que seria isso que eu deixaria aí de legado, porque eu fiz abaixo-assinado, eu falava com o sindicato, olha, eu falava com mãe, vocês não têm noção do que eu fiz e desfiz para realmente conseguir. E a gente passava do assunto para o governador, para o prefeito, e daí a gente não sabia realmente como conseguir impactar e voltar a ter liberdade. Então, realmente, isso que eu senti de não ter liberdade no que tange a educação dos meus filhos, que é a coisa mais importante para eles agora, eu acho que vai servir de legado aí para vários pais e mães também, que antes a gente não prestava tanta atenção e agora a gente está prestando. Então, agradeço a oportunidade de estar falando para o Instituto Liberdade, né? E também a gente está entrando com essa pauta liberal na educação, que eu acho que a gente falta de falar sobre neoliberalismo na educação. E a gente tem uma educação aí no Brasil que ficou muito baseada não em princípios liberais. A gente tem que trazer isso agora para os próximos, de agora em diante. E eu acho que tendo Camilo, tendo eu, e a gente tem outros vários deputados, vereadores e outras pessoas aí no Legislativo que também veem a importância da liberdade, eu acho que tem tudo para transitar também agora na esfera educacional também. Então, agradeço a oportunidade do IEL e agradeço por ti, Vicky, e pela companhia do Camilo também. Valeu, obrigadão. Camilo. Mariana, foi um prazer conversar contigo aqui. Desejo sucesso aí na tua caminhada. A gente precisa de vereadores, né? A gente precisa, além só do Camozato, nós precisamos de ter outros vereadores que defendam as pautas certas, né? E na educação é muito importante, até porque eu acredito piamente, ao contrário do que as pessoas dizem, o senso comum diz, né, que a educação é a base de tudo. Evidentemente, eu considero a educação fundamental, mas eu acho que a liberdade é a liberdade que educa e é a liberdade que sedimenta a educação. A gente não tem como ter uma educação decente sem que as pessoas possam exercer a sua independência, né, o seu poder de escolha, porque do contrário, para que elas são educadas? Né? Para realizar atividades automáticas, né, de forma automatizada. Né? Então, se a gente quer pessoas livres, pessoas independentes, a gente tem que ter uma educação com o menor nível de intervenção possível, né, de governos, né, já que governos têm a sua da natureza, né, coercitiva, né, é da natureza dos governos a coerção e é da natureza do mercado, né, a liberdade. E a gente defende a liberdade e a gente precisa livrar a educação o quanto antes, né, das amarras, né, de qualquer esfera de governo. Né? Não é só contra aquele ou este governo, é qualquer um. A gente está à mercê do governador. Eu acho lamentável, entendeu? Do prefeito. Acho que poderia ter escolas fechadas por decisão da sua escola, do proprietário delas com a sua comunidade. E poderia ter escolas abertas. E se a gente tivesse um ambiente de liberdade, cada uma ia se adequar de forma que melhor encontrasse. Eu não consigo conceber que a gente tenha que ter uma uniformidade num país inteiro, num estado inteiro, como é o caso aqui.
talvez faça sentido, de repente, pontualmente, alguns lugares com foco fechar, pode ser, né? Agora, se a gente tivesse exercício da liberdade plena, talvez aquela escola, aquela comunidade, né, chegasse a essa conclusão. Claro, desde que ela fosse responsável também pelas consequências de manter fechado, porque tomar a decisão de fechar e a conta ser paga por outro, que é o que acaba acontecendo por a gente ter uma educação estatal, né, é um problema. Por isso a gente tem um viés aí que contamina, né, essa discussão, porque afinal de contas é fácil tomar decisão quando a conta, né, vai para o outro, né, que é o que acaba acontecendo. Mas, só para terminar, né, dizer o seguinte, se a gente quer dar atenção para a educação, não tem sentido a gente defender a volta de uma série de coisas e as escolas não. Esse é o grande ponto. E eu lamento pelas crianças que estão sem escola e lamento pelo futuro delas, porque elas vão ser prejudicadas. E, Vicky, te agradeço o convite, prazer em falar com vocês, né, do Instituto Liberdade, né. Manda um abraço aí pro Roberto. Pode deixar. O Roberto mora aqui no meu coração, aqui, né? Eu sou fã dele, ele sabe disso. A gente conversa a cada pouco, né? Daqui a pouco foi até ele que disse, fala com o Camilo, né? Mas, enfim, obrigado aí pela oportunidade e vamos embora aí. Vamos trabalhar e espero que as aulas voltem quanto antes. Não, valeu, e teu encerramento não poderia estar mais alinhado com os princípios do Instituto, né? Perfeito, não poderia ter falado melhor. Bueno, boa noite, então, brigadão, até a próxima. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.